Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 29 de TV do ano 5783. Estamos no dia 22 de janeiro do ano de 2023. É a tarde com a Torá. Hoje nós estamos aí fora do nosso habitat natural, né? E aproveitando a hora do almoço, vamos aí rapidamente trazer a Parashá do dia. Hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. Então nós estamos aí no início de uma nova Parashá, uma nova porção semanal. E esta semana nós temos a Parashá Bo. E a Parashá Bo, ela está no capítulo 10, a partir do versículo 1, e nós vamos até o capítulo 13, verso 16, né? Então é a nossa Parashá da semana, no livro de Shemot, no livro de Êxodo. Shemot significa literalmente nomes, né? Hoje nós vamos fazer primeiramente aí a prece para o Brasil e para o povo brasileiro. Vamos falar hoje sobre o início, né? Ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no primeiro dia do mês de Shevat, né? Então nós vamos fazer uma introdução no mês de Shevat aqui, no dia de hoje, e amanhã vamos comentar mais sobre o mês de Shevat. E temos aí o início da Parashá Bo, né, que é a 15ª Parashá do novo ciclo dos estudos de Torá, 5783, e dentro do livro de Êxodo, Shemot, é a terceira porção dentro do livro de Shemot, ok? Então, a nossa prece de hoje para o Brasil e para o povo brasileiro está no Salmo de número 77. É o Salmo de número 77. O Salmo 77 tem muito a ver, principalmente, com a nossa Parashá da semana. Porque a nossa Parashá da semana, Bo, o Salmo 77 é o Salmo da semana, para Parashá Bo. E como nós estamos dentro da conexão de um momento mais tenso, dentro do povo brasileiro, do povo judeu, dentro da história de Shemot, nós temos aí um momento em que se prepara tudo para o fim do exílio, o fim da escravidão, né? E assim vão entrar realmente na questão da libertação. Então esse Salmo 77, os nossos mestres falam assim, que o objetivo, sempre vendo do primeiro ponto, né, que é exatamente o povo judeu e a história do Egito, o objetivo do nosso longo e doloroso exílio é nos castigar e levar ao arrependimento completo. Quando formos realmente dignos, Deus intervirá outra vez e nos libertará, como nos libertou do Egito. Então nós temos aqui o passado, o presente e o futuro, neste Salmo 77, tanto para o povo judeu como para o povo não judeu. Em especial, não restam dúvidas, os Bnei Noach, que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, dentro desse aspecto aí, essa porção, ela vem trazer para nós realmente a preparação final para a libertação. E o Salmo 77 vem trazer exatamente essa realidade, né? O nosso povo, a nossa nação, né, está realmente, cada dia que passa, atingindo altos índices de perigo, de tensão, de nervosismo. Muitas pessoas estão ficando incrédulas, né? Outras estão mais se apegando com Deus, e então é um momento de nós realmente estarmos aí sendo luz no meio dessa escuridão toda, dessas trevas, praticando realmente boas ações no meio de tanta perversidade que nós estamos contemplando aí, e também sermos uma mensagem, né, de esperança, confiança e fé em Deus, o único Deus,
o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, ok? Então, nesse sentido, nós estamos aí, de fato, trazendo a nossa prece para o nosso povo brasileiro, e nós que já estamos na jornada monoteísta com fundamento judaico, nós temos que ser essa mensagem de poder, ok? Então, para que o nosso país e o nosso povo sejam livres para servir a Deus, pelo menos uma boa parte dela, né, nesses dias atuais, pois, como falamos ontem, né, sobre a questão da unidade, unanimidade, só teremos isso nos dias de Mashiach. E esse salmo traz exatamente essa mensagem: o passado, o presente e o futuro. E essa prece é para que nós possamos unir passado, presente e futuro, unirmos realmente numa só fé, numa só esperança, numa só confiança em Deus e termos a certeza das vitórias. Então essa prece no Salmo 77, assim diz, é um salmo de Asaf. Minha voz em clamor elevarei ao Eterno, sim, minha voz alçarei, e Ele me ouvirá. No dia de minha aflição, ao Eterno busquei, por toda a noite, sem cansar, estendi minhas mãos em súplica, e consolo recusa minha alma. Recordo, ó Eterno, dos tempos felizes de outrora, e geme meu coração e desfalece meu espírito. Mantens abertos meus olhos, e em minha aflição não consigo falar. Reflito sobre os dias que já se foram, sobre os anos passados. Lembro melodias de canções, medito em meu íntimo e meu espírito inquire: irá o Eterno nos desprezar para sempre? Não voltará a se reconciliar? Acaso esgotou-se sua misericórdia para sempre? Porventura anulou sua promessa às gerações vindouras? Terá o Eterno olvidado da sua compaixão? Terá a sua ira bloqueado a sua benevolência? Eu me respondo: é minha culpa por ter o Eterno mudado a posição da sua destra. Lembro os feitos do Eterno, recordo os atos maravilhosos do passado, medito sobre tuas obras e relato o que fizeste. Ó Eterno, santo é o teu caminho. Quem como tu pode ser tão poderoso? Tu és o Deus que opera maravilhas, e todos os povos anuncias teu poder. As águas te perceberam, ó Deus, e elas te viram e tremeram. Até os abismos fremiram. As nuvens despejaram suas águas. Os céus trovejaram, foram lançadas suas setas. Propagou-se o som de teu trovão, relâmpagos iluminaram o mundo. Abalou-se e estremeceu a terra. No mar abriste teu caminho, tua trilha em meio às águas caudalosas, sem que teus passos fossem percebidos. E triunfantemente, pela mão de Moisés e Arão, conduziste como um rebanho teu povo da escravidão para a liberdade. Amém. Vê amém. Ou seja, amados, como nós já vimos em várias outras passagens anteriores nos estudos da Torá, em que nós precisamos fortalecer o nosso Moisés interno, nós precisamos fortalecer o nosso Arão interno, né? Falando exatamente o que? Moisés corresponde aos estudos da Torá e cumprimento dos mandamentos e às 7 leis de Noé. Arão corresponde exatamente às preces para Deus, um serviço para Deus, cada vez mais em elevação de santidade, né? E então, nesta união entre Moshe e Arão, o nosso Moshe e o nosso Arão interior, é para que nós possamos fazer com que não somente nós
saiamos da escravidão para a liberdade, mas que os nossos irmãos, o próximo, eles também possam sair da escravidão para a libertação. Em especial, que o nosso povo brasileiro venha alcançar essa graça, que nós sejamos, entre aspas, para o nosso irmão brasileiro, Moisés e Arão, levando a mensagem do Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia. Como disse bem o faraó, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o único que está acima de tudo e de todos. Que nós possamos viver com Ele e sermos instrumentos de Deus para levar, né, ao nosso povo realmente essa mensagem preciosa, né? E dentro da nossa paraxá que inicia nessa semana, Bo, que significa venha, né? Então Deus ele fala para Moshe, venha. Agora ele não diz para Moshe, vai, porque até aqui, né, as 7 primeiras pragas, Deus sempre fala para Moshe, vai ao faraó. Agora aqui não, nessa porção Bo, nós vamos ver que Deus fala para Moshe, venha ao faraó, né? E se Deus está dizendo para Moshe, venha, é porque ele está junto para ir com Moshe ao faraó, ao Paró. Então, dentro desse mesmo escopo, nós temos que ter essa visão. Nós não estamos sozinhos na nossa luta, né, pela libertação do nosso irmão brasileiro e das nações, né? Porque esta é a nossa missão entre as nações como não judeus, Berendor, né? Estarmos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o único filho primogênito de Deus, e assim nós possamos realmente termos essa certeza que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco nesta luta, e Ele diz, venha, para que nós possamos enfrentar os faraós dos dias presentes e podermos realmente ser uma mensagem de autoridade, sermos senhores sobre os faraós e os carecas que por aí estão achando que manda em tudo e em todos, né? E querendo escravizar todos debaixo da sua tutela, né? Então, a careca do Paró não aguentou, e nós vamos ver as últimas 3 pragas aqui, realmente o Paró entra em parafuso. Por quê? Porque o perverso e a iniquidade, a perversidade, tem data de validade de vencimento. Deus estipulou um teto, ele chegou naquele teto, não houve techuvá, arrependimento, é bomba na cabeça, entendeu? Então é isso daí. Ao pôr do sol de hoje, nós estaremos adentrando no primeiro dia do novo mês de Shevat, né? O mês de Shevat, ele é o 11º mês a contar de Nissan, que é o mês de Pesach, né? E é o 5º a contar de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, o ano novo, ok? Então, o mês de Shevat, e foi no 40º ano, né? E no 11º mês, segundo Devarim, capítulo 1, verso 3, no dia 24 do 11º mês, o mês de Shevat, como consta em Zacarias, capítulo 1, verso 7. Então são dois textos que representam e faz menção ao 11º mês, né, do ano judaico, o mês de Shevat, né? O Rosh Chodesh, né, o cabeça do mês, o primeiro dia de cada mês, é chamado de Rosh Chodesh, cabeça de mês, né? Sempre, o mês de Shevat, no caso, sempre consiste em um dia, já que o mês de Tevet, que é o mês que nós estamos encerrando, né, ele é sempre de 29 dias. E no dia 24, aliás, o mês de Shevat tem sempre 30 dias. E o 30º dia de Shevat é o primeiro dia de Rosh Chodesh de Adar, né, que é o próximo mês, o mês de Adar, certo? Foi no primeiro dia de Shevat que Moshe começou o seu discurso derradeiro para o povo de Israel.
o livro de Devarim. Então o livro de Devarim, desde o seu primeiro capítulo, Moshe ele iniciou no primeiro dia de Shevat, né? Então neste dia, né, que vamos entrar ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, né, naquele tempo foi quando Moshe começou com seu discurso de despedida, porque o livro de Devarim, Deuteronômio, ele é completamente um livro de despedida de Moshe para com o povo, né? E as suas últimas instruções, né? Que Moshe ele vai passando para o povo através do livro de Deuteronômio. Então, por isso, lá no capítulo 1, verso 5 de Devarim, declara: além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta Torá, né? Então é o livro de Devarim. Ele então admoestou o povo por ter se rebelado contra Deus durante os 40 anos passados no deserto. Repetiu e ensinou muitas das mitzvot que já tinham sido outorgadas no Monte Sinai e na tenda da reunião, que é o Mishkan, tabernáculo no deserto. E também ensinou novas mitzvot, novos mandamentos, que ainda não haviam sido ordenados. Apontou as bênçãos e as maldições a que o povo estaria sujeito e preparou a nação para ingressar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, e tomar posse dela. E ao concluir, então, ele abençoou todo o povo, e isso ele fez tudo antes de morrer, né? Então Moisés dirigiu-se a todo o povo de Israel durante 37 dias, no dia 1º de Shevat, até o dia de sua morte, no dia 7 de Adar, né? Lembrando que Moshe, ele nasceu no dia 7 de Adar, né? Do ano 2368 a contar da criação, e o ano 1393 antes da Era Comum. E ele morreu no mesmo dia do seu nascimento, no dia 7 de Adar, no ano 2488 a contar da criação, e o ano 1273 antes da Era Comum, né? Então, segundo os nossos mestres, eles falam que um verdadeiro tzadik, ele nasce e falece na mesma data de nascimento, né? Então foi o que aconteceu com Moshe de forma bem explícita. Então ele abriu o seu discurso lá em Devarim capítulo 1, versos 6 e 7, dizendo: haveis estado bastante tempo neste monte, voltai-vos, parti e ide ao monte do Emoreu e a todos os seus lugares vizinhos, até o grande rio, o rio Eufrates, né? Ao encerrar o seu discurso de despedida, no capítulo 33, verso 29 de Deuteronômio, então Moshe disse: bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, ó povo, cuja salvação vem do Eterno, que é o escudo da tua ajuda e a espada da tua glória? Pelo que os teus inimigos falsearão de medo e te serão sujeitados, e tu pisarás sobre suas alturas, né? Então, a realidade é que, em comparação Israel, o povo judeu, com as nações, sempre haverá um favor divino em favor do povo judeu. Então é por isso que os sábios disseram que o Rosh Chodesh de Shevat é comparável ao dia 6 de Sivan, que é a data da outorga da Torá, da entrega da Torá, né? Justamente por causa disso, porque naquele tempo, neste dia 1º de Shevat, Moshe inicia o seu discurso de despedida. É como se houvesse uma nova entrega da Torá para o povo judeu. Por isso que os sábios comparam o Rosh Chodesh de Shevat com o 6 de Sivan, da outorga da Torá, né? Shavuot. Assim como esse dia permanece particularmente propício a cada ano para que as pessoas aceitem sobre si o jugo da Torá e os seus preceitos, mandamentos,
De igual modo, no dia 1º de Shevat, se abrem novas fontes da Torá nos seus corações, já que nessa data elas receberam a repetição da Torá. Todos os dias compreendido entre o 1º dia de Shevat e o 7º dia de Adar, que é o dia de nascimento e morte de Moshe, são por conseguinte especialmente propícios para que se renove a inspiração no estudo da Torá e no cumprimento dos seus mandamentos, né? Então, esse período aí, né? Esse é um período em que é muito propício o estudo da Torá, porque Deus renova de uma forma especial a questão da sabedoria para compreender os estudos da Torá. Então, por isso, amados, até o dia 7 de Adar, vamos cada vez mais estarmos aí em conexão com o estudo da Torá, seus mandamentos, as 7 leis de Noah, né, para que o Eterno renove essa graça sobre as nossas vidas. Amanhã estaremos comentando mais um pouco sobre o novo mês, o mês de Shevat, ok? Baruch Hashem. A nossa introdução para a nossa nova Parashá, Bo, que significa venha, né? Então, os nossos mestres trazem para nós como diz assim, uma introdução, uma sinopse, né? Para que a gente possa dar uma localizada nessa Parashá da semana e como se aplica isso na nossa vida. Lembrando que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, ele fala que nós precisamos aprender a trazer a Torá para nós e trazer a Torá exatamente para a nossa realidade do dia a dia. Quando nós colocamos a Torá com seus estudos algo do passado e que ficou preso no passado, então você não tem futuro, porque você não tem presente. E se você não tem presente, é porque você simplesmente permitiu que o passado não fosse renovado, restabelecido. Então, por isso, é importante nós aprendermos essa lição do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Trazer a Torá para as nossas vidas no nosso dia a dia, ok? Então, os nossos mestres, eles comentam nessa introdução que a Parashá Bo, que significa venha, né? Então, literalmente, como nós vemos aqui, no próprio versículo do capítulo 10, onde Deus diz a Moshe, né? Vem ao faraó, ou venha ao faraó, né? Então é como se Deus já estivesse lá com o faraó e estivesse dizendo para Moshe, Moshe, venha, eu já estou aqui. Não tenha medo, venha. Então nossos mestres falam que essa declaração, né, venha ao faraó, a princípio, parece que está expressando que o Paró, ele é o todo-poderoso, por assim dizer, entre os homens, né, entre os seres humanos. Então é aquele mandatário que todo mundo tem medo, né? É só ele fazer a careca dele brilhar e então todo mundo estremece, o Paró, né? Então, acha que é uma pessoa que não tem como vencê-la, não tem como derrotar essa pessoa. Então, quando diz venha ao faraó, parece que realmente o Paró está realmente com todo o poder. Ele manda e desmanda, faz o que bem entende e ponto final, né? Então, parece isso. Mas só que Deus está dizendo para Moshe, venha, venha ao faraó. Eu já estou aqui eu já me antecipei, eu já vim à sua frente. Pode vir, não tenha medo do faraó não. E aí então, isso nos ensina uma lição em que os nossos mestres trazem para nós. Algumas pessoas pensam
que para resolver os seus problemas das suas vidas, seja religiosa, espiritual, né, precisam somente praticar o bem e praticar o bem e praticar o bem. Mas nessa paraxá nós vamos ver que não é bem assim. Ou seja, fazer o bem, praticar boas ações, trazer mais luz, etc. e tal, é realmente fantástico. Não pode parar. Mas não é só isso. É essa questão que a Paraxá Bo vem trazer para nós. Venha ao Paró. O Paró é o centro do poder secular. É o centro do poder do mandatário, do ditador, do falso Deus. E então, o que realmente Deus está dizendo para Moshe, Bo, está dizendo para ele: venha à raiz do mal, venha no cerne do perverso, para que você venha erradicar o mal. Isso significa que tirar o mal em geral, né, não é somente isso, tirar o mal em geral, mas ele deve ser esmagado em sua raiz, para que não volte a crescer. Então fazer só o bem não quer dizer tudo. Tirar o mal do nosso meio, do seu meio, ou algo semelhante, também não é tudo. Mas a essência de Bo é esmagar a raiz do mal, o centro, o cerne do mal, do perverso, do mandatário. Por isso, amados, mais uma vez repetindo, o mal, o perverso, tem data de validade, de vencimento. Tem um ponto final. E é por isso que nós não podemos ter medo. Ter medo do mal, ter medo do perverso que está no comando, está como rei, governante, como príncipe e etc, etc. Nós não podemos ter medo deles. Só um minutinho aqui que acho que tem que abaixar um pouco a cortina, porque o tempo está nublado, chuviscando, e está começando a sair o sol, né? Chuva com sol, dizem os antigos, meus pais e os meus avós. Chuva com sol, casamento de espanhol. E nós temos uma ascendência espanhola aí por parte do meu pai, né? E os pais dele, né? Lá de Málaga, né? Lá da Espanha, né? Então, casamento de espanhol, ainda bem que eu já casei. Né? Então, vamos em frente aí. Então, esmagar o mal na sua raiz era aquilo que exatamente o Eterno estava falando para com Moshe. Venha ao faraó, vem aqui, ó, no cerne do mal, aqui, ó, no trono do mandatário, do ditador, daquele que se intitula um Deus, que só ele manda e todos têm que abaixar a cabeça e obedecer, né? Então Deus está dizendo: venha, venha, porque a data de validade dele está vencendo. Tem só mais 3 pragas. A data de validade dele está chegando. O ponto final dele está chegando. Então agora é hora de estar no cerne, né, da sua maldade, do seu poder, do seu trono. Então Deus falou a Moshe para que venha ao faraó em seu palácio, o centro do seu poder, onde ele reside em toda a sua glória, né? Pode ver que todo mandatário, todo ditador, ele sempre está no trono dele, no palácio dele. É onde que ele se sente Deus acima de todos.
é onde que ele se sente o poderoso, todo-poderoso sobre todos, né? E dificilmente ele sai do seu palácio, porque ele tem medo de sair do palácio, porque ele sabe que saindo do palácio existe lá fora um mundo real, e nem todos estão ali contentes com ele, então é perigoso, entendeu? Então é isso daí. E para Moshe foi ordenado que procurasse o mal do Egito até em sua raiz, e então que o esmagasse e o humilhasse ao extremo. É só nesse caso que o êxodo iria acontecer. Ou seja, o perverso, o mal, a sua iniquidade, a sua perversidade, ela tem que ser esmagada ao extremo até a sua raiz. E então o êxodo, a libertação, a saída da escravidão para a libertação, ela acontece. E é por isso que isso será plenamente real nos dias de Mashiach, a redenção final. Quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar para a redenção final. Então, todas as perversidades, todas as iniquidades, todos os ditadores, mandatários, todos os parós serão eliminados. Até o final da live vocês vão escutar vários barulhos diferentes aí, justamente por causa disso, né? A portaria fica próxima aqui da entrada da rua, então tem hora que passa umas motos bravas aí. Então, amados, nesse sentido nós temos a promessa de Deus que isso será 100% na redenção final com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Mas nós temos que fazer a nossa parte para que os dias de Mashiach sejam abreviados. Porque quanto mais nós trazemos luz, presença divina, quanto mais nós, de fato, procuramos transformar a escuridão em luz, ou ela se transforma em luz ou ela se dissipa, né? No sentido de que sai derrotado, tchau e benção, ok? Então é necessário isso. Por isso que os mestres dizem, no nosso dia a dia, significa que uma pessoa deve tentar identificar o desejo primário que queima seu coração. O que é que queima o seu coração em primeiro lugar? A raiz de seu mal pessoal, aquilo que está conectado com a sua alma animal. Que a sua tendência lógica é exatamente para tudo aquilo que é errado, mal, perverso, né? Libertinagem e companhia limitada. Desobedecer a Deus, não ter um serviço regular com Deus, para Deus, certo? E por aí afora vai. E lançar um ataque contra esse desejo de força, com força total. Então, o verdadeiro êxodo, a verdadeira libertação da escravidão para a liberdade, ela precisa começar em cada um de nós, sem sombra de dúvidas. E isso não precisa esperar a revelação de Mashiach. Nós precisamos fazer isso já, agora mesmo. E nós não podemos retroceder. Por isso que em cada manhã, em cada novo dia, onde nós temos o Modéani, dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma dentro de mim com piedade, né? Grande é a sua confiança. Então que Ele nos ajude a cumprirmos a nossa missão do dia. E entre elas de forma extrema, radical, trabalharmos com a nossa alma animal, subjugá-la, para que o êxodo seja real em nós, para que nós possamos levar as pessoas à libertação da escravidão para a liberdade, ok? Quando a pessoa tiver sucesso nessa missão, então ele verá que as suas lutas pessoais, elas seguirão um padrão em que ele vai ver que não é tão difícil de poder vencer no dia a dia a sua labuta, as suas adversidades,
né, a sua alma animal, né, e vencer o perverso e a perversidade e a iniquidade. Então, por isso, é para fazer com que nós tenhamos de fato essas, essas metas diante de nós. Por isso, né, quando o Eterno diz para Moshe, né, venha ou ao faraó, né, então ele está dizendo exatamente que Moisés deve ir até onde o faraó está, pois essa é a posição vantajosa, é a autoridade dominante, é onde ele se sente realmente o perverso, o paró, certo? Na vida lá fora, né? Como mandatário, governante, companhia limitada. Paró é todo aquele que oprime as pessoas, né? Age com injustiça sobre as pessoas e por aí afora vai, entendeu? Então, nesse sentido aí, o lugar que ele se sente mais seguro, que é o seu trono, o seu palácio, então é aí que ele deve ser realmente esmagado. É por isso que o nosso paró interior, a nossa alma animal, né, que tem as tendências, todas elas negativas, para o mal, etc. e tal, é onde que nós precisamos esmagar esta alma animal, né, constantemente, até que a nossa alma divina tenha plena domínio sobre a alma animal. Então nós começamos a nossa verdadeira liberdade, e com essa autoridade, livres para servir a Deus e cumprir os seus mandamentos, então Deus nos capacita para podermos levar essa mesma mensagem a tantas outras pessoas. Segundo o livro do Zohar, o livro do Esplendor, né, observa que Deus não mandou o Moisés ir ao faraó, mas ele disse para venha ao paró, querendo dizer simplesmente assim: vem comigo ao paró. Então, nesse momento, segundo Zohar, o livro do Esplendor, ele está dizendo exatamente essa questão. Agora você, até aqui, Deus disse para Moshe, vai, e a ele e Arão. Agora aqui, Deus está dizendo para ele, venha. Ou seja, Deus está dizendo para que ele venha com Deus. Venha Deus dizendo, venha comigo ao paró. Então agora, Deus não está mandando ele ir, mas está dizendo, venha comigo. Ou seja, os momentos finais em que a data de validade do vencimento do perverso está chegando no seu ponto final, e é um momento muito perigoso, porque o mal se desespera, e no desespero pode fazer qualquer besteira, que é o que você está vendo aí no mundo secular, entendeu? Então, é preciso ter muita cautela, e nós não podemos ir nesta batalha sozinhos. Sem Deus é impossível termos vitórias. É impossível vencer o opressor. Por isso agora, daqui para frente, nas 3 últimas pragas, Deus está dizendo, venha comigo ao paró. Então que a nossa saída da nossa escravidão interior, da alma animal, para a nossa alma divina, que nós possamos sair vencedores com Deus em nós, e ali fora, que nós também sejamos vencedores com Deus, para que tantas quantas pessoas possíveis também sejam libertas, né, das amarras, né, do perverso. Então, a 8ª praga, Deus começou a enfraquecer o próprio faraó e a destruir a base do seu poder. Então, a partir de agora, o perverso ele alcançou seu ponto máximo. Agora começa a derrocada do perverso. Então, isso é para mostrar que a história se repete. E ninguém venceu a Deus
e aqueles que com Deus estavam. O mal tem o seu ponto final. E como dizem várias passagens, entre elas Salmos, nos fala que o lugar do perverso você não achará mais, porque ele não existirá. Quantos perversos que a história nos relata, não somente a bíblica, mas a história contemporânea, nos relata de tantos perversos que já se passaram. Os que estão aí estão com seus minutos contados também, certeza, ok? Então, por isso, né, para confrontar o Paró na sede do seu governo, o lugar do qual ele obtinha e impunha a sua influência nefasta a todos, significa não só ir à sala do trono do Paró, mas também enfrentar o Paró espiritualmente, na profundeza do seu mal, entrar na profundeza do mal do Paró. Então, por isso, não é só uma coisa de tirar, não é só uma coisa de fazer o bem e tirar o mal, mas é erradicar o mal. Por isso que precisa começar em cada um de nós, para que nós possamos ter realmente a graça, a unção, o revestimento de Deus, para nós cumprirmos essa missão lá fora, com propriedade e com autoridade, ok? Quando Deus mostrou a Moshe a fonte espiritual nociva do poder maléfico do Paró, ele teve medo de aproximar-se. Por isso Deus lhe disse: venha comigo ao Paró. Então, Deus lhe assegurou que o acompanharia e o ajudaria a vencer o Paró. Nós só podemos vencer o perverso com Deus, unidos a Deus. Fora isso, é perca de tempo. Você não consegue vencer o perverso, ok? Então, amados, vamos para a nossa primeira aliá, e amanhã nós continuaremos aí a falar sobre o mês de Shevat, e bem como também nós estaremos aí falando sobre as mensagens que nós temos aí dentro da nossa Parashá Bo, ok? Então a nossa primeira aliá está no capítulo 10 de Shemot, Êxodo, e é o verso 1 ao 11, né? Onde nos fala sobre a questão da oitava praga, que é a praga do gafanhoto, né? E depois nós vamos ver que o nosso Rebbe Menahem Mendel fala sobre a questão que nunca é demasiadamente tarde, a mensagem que ele fala baseado nessa primeira aliá. Então, os versos de 1 a 11 com os comentários de Irash, é a Torá escrita, mais os comentários de Irash, diz assim: no dia 15 de Tevet do ano 2448, a contar da criação, Deus mandou Moshe e Arão Voltamos, caiu o sinal. Caiu o sinal, voltamos.